Olá, amigos do canal do Professor Dida. É um prazer estar comunicando com vocês. E hoje eu vou trazer um assunto que todo mundo acha que vai gostar. Uma palavra que para mim é uma palavra imensa: amizade. Principalmente no meio futebolístico, né? Onde hoje a gente tem até dificuldade em falar sobre a palavra amizade, porque tem um termo do futebolês que se diz a trairagem. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. A nossa amizade, professor Gilson, o Fute Churras, o que é o Fute Churras? É um grupo de amigos. E eu tenho amigos no futebol que a gente pensando, são mais de 50 anos, gente. E 50 anos não são 50 dias. A nossa amizade começou com esse grupo de, hoje, aposentados do futebol, na escolinha do Rio Grandense, nos meados dos anos 70. E a nossa amizade dura até hoje. Eu acho que eu não vou esquecer de ninguém, mas eu trouxe até uma colinha aqui, não, para não esquecer amigos como Luiz Fernando Lutz Coelho, Jesus, Birinha, Serginho, Garrincha, Paulo Sérgio, Gulu, Paulo Coxa, Eduardo. Nós somos amigos até hoje. E nos anos 80, em 75 a gente foi para o Internacional, 76 a gente fez um belo grupo no Internacional, que eu também vou citar aqui o Renato, Ismael, Hélio Gasolina, Perivaldo, Gerson, o falecido João Souza, Pedrinho, filho do técnico Bexiga, dirigente esportivo lá em Bagé, o próprio Paulo Coxa, Gulu, o Antônio, olha o que tem de gente boa, o Abela, Doutor Sitiar, e todos nós ainda comandados pelo que a gente chamava carinhosamente Nego da Silva. E lá no Internacional nos tornamos uma família maior ainda. E conhecemos um pai, o nosso técnico Deck, infelizmente falecido. E ali tinha o Ismael, já citei, o Abela Sitiar, e nós tínhamos esse pai, né, que nos ensinou, além de tentar fazer da gente jogador de futebol, criou uma família. E a gente adorava estar junto. Uns deram certo, vários deram certo no futebol e se tornaram jogadores profissionais. Aí, passando dos anos 80, o Internacional fez outra família também, que foi jogar a Copa São Paulo, de futebol juvenil. E essa rapaziada se encontra até hoje, fazem 20 anos que se encontra nos finais de ano. Inclusive, dia 20 de dezembro, o pessoal vai se encontrar novamente no ginásio do Fábio. Então, gente, o que é amizade? Amizade é ser leal, amizade é ser justo. E hoje, a gente que acompanha o futebol, está muito difícil. As pessoas estão muito egoístas e está muito individual. Eu, depois de 12 anos, voltei a trabalhar no futebol profissional, no Internacional, e senti esse distanciamento entre as pessoas. O Internacional, nos anos 80, talvez o melhor time da história do Inter, todo mundo sabia onde eles se reuniam, no bar do Nelson, na Venâncio Aires. Ninguém se escondia de ninguém, todo mundo sabia. A família do Inter está lá no bar do Nelson. E os resultados dentro de campo eram os melhores possíveis, porque, repito, se tinha uma grande amizade. E em 2023, olha quantos anos se passaram, eu senti uma dificuldade de entrosamento entre atletas, diretores. Eu achei as pessoas muito egoístas. E isso se transfere para dentro do campo. Esses grupos se transferem para dentro do campo. Eu posso estar muito errado, mas a influência da amizade nos resultados práticos dentro do campo, ela é muito grande. Terminava o treino, o jogador pegava as suas coisas e ia embora. Não se trocava ideia. Eu hoje até vou abrir para você, nos anos 99, quando o professor Dida estava lá, professor Marco Aurélio, Paulo Sérgio Boleto, muitos jogadores me procuravam, iam lá em casa para descontrair. E dentro daquela brincadeira, olha, muita jogada até saiu, né? E nós tínhamos um grupo assim sensacional, um grupo de amigos, 2 goleiros amigos, que inclusive eu acho até meio difícil hoje em dia, né? A briga por posição, né?
afasta um pouco as pessoas. Bom, Mano e Tigre, os caras eram irmãos, né? Pedro Ayub, Luciano Vieira, Alex Xavier, Zura, Banhar, Ernestina Lovato, Badico e Alex Xavier. Pô, assim, uns caras fora de série, que eram estrelas para mim, mas eram meus amigos, né? Isso aí facilitava o meu tratamento com eles e a nossa convivência. Eu acho, né, que a boa convivência, ela vai te trazer resultados, já falei, vai te trazer resultados práticos, né? E é isso que eu queria colocar hoje para os amigos. A verdadeira amizade. Hoje está difícil. Repito, voltei depois de 12 anos para dentro de um vestiário, eu me senti perdido, meio sozinho. Uma coisa que na nossa época não tinha, jogador escolher com quem ficar no quarto em viagens. Que isso? Isso é uma família. Eu via treinadores escolherem os que brigavam. Tu vai ficar no quarto com fulano. Voltavam até amizades que tinham por picuinhas, por algum motivo ou outro, voltava. É impossível tu ficar 12 horas a mais dentro de um quarto com uma pessoa e não conversar, né? E eu tenho falta desse tipo de amizade. Claro que hoje tudo gira em torno do dinheiro. O teu perfume é melhor que o meu, o teu carro é melhor que o meu, o teu tênis é melhor que o meu. Ficou muito individual a coisa, né? Agora vocês imaginam um grande time de futebol, o jogador pega o seu carro e vai embora. As nossas famílias, no professor Gilson, as nossas famílias se reuniam. Inclusive agora o Internacional, parece que esse ano as famílias andaram se reunindo, voltou a convivência dentro do vestiário. Em 2023 eu tinha, olha, quem está ouvindo pode até me contrariar, eu tinha poucos amigos. Tinha um rapaz, gente muito fina, ele foi um pouco criticado aqui, eu não gostei, eu comprei uma briga por causa dele. Se ele não estava fazendo gol, eu sabia que ele tinha problemas. Rafael Maceno, nosso centroavante. Matheus Santana, um volante, um cara, está colhendo os frutos hoje. Está jogando muito, está colhendo seus frutos hoje. O Chiquinho, que era um dos líderes, mas o Chiquinho é um caso à parte. O Chiquinho, ele já é de vestiário, ele já é de grupo, né? Tinha um rapaz que, quando a gente ia treinar em Camobi, ele sentava do meu lado, criamos uma amizade muito boa, Michel, centroavante, né? Então, quem sou eu para criticar as pessoas que eu não consegui conquistar, né? E um dia um repórter me falou se eu conseguiria escolher o time dos piores jogadores do Inter. Eu digo, mas que isso, que pergunta absurda. Todos têm o seu valor, todos tiveram o seu valor, para mim. Inclusive os derrotados, né? Que a gente foi derrotado várias vezes. Várias decisões com a mão na... Ele se sentiu derrotado, eu digo, não, que isso. Segue o teu caminho, lá na frente tu vai conseguir alguma coisa. E é isso aí, futebol é isso aí, né? Mas o que eu queria falar, realmente, é o sentido, o amplo sentido da palavra amizade. Né? Amizade, hoje, todo mundo sabe que eu tive um problema de saúde, eu frequento a clínica renal do Casa de Saúde 3 vezes por semana. Encontrei outra família. Lá a gente tem que ser amigo, lá a gente tem que se ajudar. Ajudar os enfermeiros, os médicos, senão não tem porque o teu tratamento não vai render. Outra família que eu consegui, agradeço a eles, né? Mais uma família que a gente consegue, mais amizade que a gente leva para frente. Então é isso, gente. Pensem. Agora, fim de ano, época de confraternização. Quem são os seus amigos? Mesmo que eles estejam longe, manda um recado, manda uma mensagem, né? Porque sem eles, aqueles lá de trás, a gente não estaria aqui hoje. E eu agradeço muito a escolinha do professor da Silva, que eu repito, foi nos meados dos anos 70. E hoje a gente está em 2025, faz 50 anos da nossa grande amizade. E é isso que eu tenho para falar no dia de hoje e desejo a vocês muita luz, muita saúde. E repito, eu vou ser cansativo, muita amizade. Obrigado a todos, obrigado professor Dida, obrigado professor Gilson. E na outra oportunidade que eu tiver de comunicar com vocês, eu quero falar na área do professor Dida,
os nossos preparadores físicos que saíram aqui de Santa Maria, da nossa universidade, e estão pelo mundo afora fazendo muito sucesso. Muito obrigado e fiquem com Deus.